Olá, bom dia! Hoje é dia 17 de dezembro, quinta-feira, e esse é o Today, o nosso encontro diário de segunda a sexta-feira, que nós fazemos às 7 horas. Deixa eu ver aqui, tio Wilmo conosco, quem mais aqui, ó? A Daiane Pacheco também, sejam bem-vindos, ao Sirene Pinto também, a Beatriz Souza, Marília Tomazini, o Jay Cobra, a Marta Corrêa também, a Aurita conosco também, Gabs L, a Juliana também aqui conosco, MPLC, Lucy Jatke, Miriam Benaglia também conosco, bom dia. A Maria Lúcia Simões de Souza, legal, sejam todos bem-vindos, pessoal. Ana Lúcia Linhares, é um prazer receber cada um de vocês por aqui. A TD Mendes também por aqui. A Miriam está perguntando sobre o curso de culinária, o Gastronomia Especial, de Natal que nós fizemos agora, Gastronomia Vital Especial de Natal. Esse nós já estamos com todas as aulas já na plataforma, já está tudo gravado, esse não vai ser ao vivo. Na verdade, eu acho que nós nem vamos fazer mais curso ao vivo pelas dificuldades que tem de transmissão. Nós sempre tivemos muito problema, tanto no 1 quanto no 2. No 1 a gente estava fazendo a primeira experiência ao vivo, e deu bastante problema, a questão de som, a questão da própria qualidade do vídeo não ficou como desejado. Já no 2 teve dia que teve queda de energia aqui por causa de chuva. Então a gente viu que é complicado fazer um curso ao vivo dessa forma. Então nós decidimos fazer o Gastronomia Vital Especial de Natal, todo ele gravado. Mas o próximo, depois desse, vem só no mês de fevereiro, que aí vai ser um detox, porque infelizmente a gente sabe que as pessoas elas abusam aí no final de ano, fazem as suas resoluções de ano novo para conseguir promover os processos de mudança e nem sempre consegue. Então nós vamos dar uma forcinha para quem precisa, né, no mês de fevereiro com Gastronomia Vital Detox. A Marília Tomazini diz assim: doutor, estou muito esquecida e desatenta, memória cansada, algo para complementar? Olha, quando a gente pensa em memória, a gente tem que pensar no nosso cérebro e quais são as coisas que devemos fazer para o seu bom funcionamento, né? Então, veja, o cérebro é formado basicamente de água. Então, água é muito importante, beber quantidade suficiente de água. Hidratação do organismo é muito importante. Outro aspecto que devemos lembrar é a questão da respiração. Nosso cérebro consome 20% de todo o oxigênio que nós respiramos. Então, é fundamental ter uma boa respiração, descobrir se não tem problema de adenoide, desvio de septo, né? Se você de repente tem uma bronquite, alguma coisa assim, tem que tratar, e aprender a respirar usando o diafragma. Para isso, a atividade física é o melhor exercício. Quando fazemos atividade física, nós promovemos um exercício para a melhora da capacidade pulmonar. Isso é muito bom. Então, fazer atividade física melhora muito a oxigenação cerebral, a chegada de água, nutrientes no cérebro. Então, isso ajuda bastante também a melhora da memória. Outra coisa fundamental é o padrão de alimentação. Se nós não oferecemos os devidos nutrientes que o cérebro precisa para o seu bom funcionamento, ele não vai funcionar tão bem e nossa memória vai ficar ruim. Temos que observar que alimentos refinados são pobres em nutrientes. São alimentos que só comunicam para a gente energia baseada nas calorias vazias que eles oferecem, mas não tem nutrição. Ainda devemos observar também a quantidade de frutas, verduras e hortaliças que nós comemos. Esses alimentos crus eles são fundamentais para oferecer compostos bioativos que melhoram o funcionamento cerebral. Devemos observar nosso padrão de sono. É durante o sono que se constrói a memória, mas não é qualquer horário de sono. É das 21h30 até as 2 da manhã. Esse é o horário do primeiro tempo de sono e aí, no caso, nós temos que preparar para o segundo tempo de sono. Desculpa, eu falei que era das 21h30 às 2, né? É das 2 às 5, onde a gente constrói a memória. Mas para construir a memória eu tenho que passar pelo primeiro tempo de sono, que é o sono da regeneração do organismo. É ali que você vai descansar o seu cérebro das 21h30 às 2 da manhã, para que das 2 às 5 ele trabalhe ativamente no sono REM, para construir a sua memória.
pegar as informações que estão no sistema límbico e trazer para a região do córtex frontal. Então é muito importante o sono, o padrão de sono é espetacular para construir uma boa memória. Também é importante observar deficiências de algumas vitaminas e minerais. Por exemplo, deficiências de vitamina B12 compromete a memória. Deficiência de ferro e ácido fólico também. A deficiência de magnésio também pode prejudicar a formação da memória, assim como a vitamina D, que é essencial para o bom funcionamento cerebral. Então tem que observar todos esses detalhes. E aí, em cima de tudo isso, você vai construir, né, um protocolo de atividades que você precisa desenvolver para ter a melhora da memória. Algumas coisas que ajudam muitas vezes a melhorar a nossa memória, né, são coisas que estão correlacionadas à melhora da circulação sanguínea. Por exemplo, o zinco ajuda bastante, ou ainda a chegada de oxigênio dentro da mitocôndria para a produção de energia se for um cansaço ou fadiga mental, como a coenzima Q10. Então, tudo isso são coisas importantes e que podem ajudar bastante o funcionamento da memória. Deixa eu falar para vocês algumas coisas interessantes aqui, ó. Veja só. Nós estamos com um processo de votação ocorrendo no Supremo Tribunal Federal. E esse processo de votação deu início ontem, falando a respeito da obrigatoriedade de nós, né, sermos vacinados contra o coronavírus. Obrigatoriedade. Ou seja, eles estão tentando colocar de tal forma que as pessoas não deixem de se vacinar, que todos tenham essa obrigatoriedade. Eles não querem usar a palavra obrigatoriedade porque parece uma palavra muito forte. Mas a partir do momento que o relator, né, dessa medida provisória, que é o Ricardo Lewandowski, faz a votação, né, abrindo a sessão e diz que se as pessoas não quiserem se vacinar, que tanto a União quanto estados e municípios podem estabelecer medidas restritivas para essas pessoas. Ou seja, elas não vão poder circular em todos os lugares, daqui a pouco eles vão criar algum tipo de barreira ou restrição para que as pessoas comprem determinados produtos, né? Ou seja, é uma forma de você obrigar a pessoa. As pessoas vão perder a sua liberdade com relação à escolha de querer ou não se vacinar. Eu gostaria de saber a sua opinião. Gostaria que você escrevesse aí o que você acha disso. Se as pessoas devem ser obrigadas ou não, né, a se vacinarem contra o coronavírus. Tem uma outra medida também que está sendo estudado pelo ministro Luiz Barroso, né, onde eles tentam coibir os grupos filosóficos e grupos cristãos que não querem vacinar os seus filhos, né, para que esses também não tenham condições de exercer o seu direito de escolha e que eles tenham a obrigatoriedade também, né, de fazer a sua vacinação, mesmo não querendo, né. Tem muitos grupos aí que não vacinam, né, os seus filhos. E esses daí também seriam obrigados a fazer a vacinação. Ontem teve declaração também do José Levi, que é o advogado-geral da União, falando a respeito do assunto, do Augusto Aras, que é lá da Procuradoria-Geral da República, todos eles falando. E assim, aparentemente eles concordam com a necessidade da obrigatoriedade. Dizem que as pessoas que não se vacinarem, elas estão colocando as outras em risco. Mas aí eu fiquei pensando no seguinte: se eu não me vacino e eu desenvolvo a doença, que risco que eu vou exercer para outra pessoa que já está vacinada, aparentemente imunizada? Então a gente precisa entender todo o processo de imunização. Precisamos entender, né, que pessoas imunizadas, elas automaticamente, segundo, né, a imunização, elas estariam imunes ao vírus, então não teria uma necessidade, né, de obrigar a outra pessoa, porque essa estaria expondo aquela vacinada ao risco de desenvolver a doença. Mas se ela já está imunizada, não teria esse risco. Então, assim, só levantando essa bandeira aqui para a gente pensar, para a gente conversar a respeito do assunto. Mas é interessante, né? Nunca, pelo menos que eu me lembre, chegamos ao ponto de ter uma obrigatoriedade na questão da vacinação. E quando a gente fala, por exemplo, do voto, né? O nosso voto é obrigatório, né? Até uma determinada idade você tem a obrigatoriedade de cumprir, né, com o seu papel eleitoral. E eles também querem trazer que a questão da vacinação tenha o mesmo grau de obrigatoriedade. Vamos pensar sobre isso. A Dora Firmani também está conosco. A senhorita Luz também por aqui. Vamos ver quem mais está aqui, ó. A Marileide Moura também está conosco. A Larissa Cadenas também.
Deixa eu ver quem mais por aqui. A Guá Carvalho também, Crislin. A Valdirene Almeida também. Robeatriz também conosco. Alda Nonato também. Legal. A Juliana MPLC também conosco, e diz assim, ó, por favor, fale sobre alimentação ideal durante a amamentação. Então vamos lá, vamos falar sobre esse assunto rapidinho. Quando a gente pensa em amamentação, a gente imagina que o período mais importante para a mulher com relação à sua nutrição é durante a gestação, mas eu me engano. A maior necessidade calórica que a mulher tem é no período da amamentação. No entanto, que a gente brinca dizendo que no período da amamentação é quando ela consegue reduzir o peso rapidamente, porque ela tem um personal baby, né? Tem um bebê sugando calorias. E isso ajuda muitas mulheres a voltarem ao seu antigo peso, né? O antigo peso que eu digo é o peso pré-gestacional. Nesse momento da amamentação, o estado nutricional da mulher é muito importante. Então, deve ter uma alimentação completa em nutrientes, oferecendo proteína, carboidrato, gordura, vitaminas, minerais, né? Um bom padrão de alimentação aqui, rico em fibras também, porque o intestino da mulher tende a não funcionar tão bem ainda nessa fase, em virtude da ação da progesterona, que foi constante durante todo o período gestacional para a manutenção da gestação. Mas algo que é extremamente importante para a mulher no período da amamentação chama-se água. Esse é o nutriente mais importante para a mulher no período da amamentação. O volume de água que ela bebe determina muito o volume de leite que ela vai produzir. E tem muitas mulheres que elas não bebiam muita água antes da gestação, não beberam durante a gestação e também não vão ter o hábito de beber durante a amamentação. Mas é preciso desenvolver esse hábito. A amamentação, ela tem uma necessidade enorme de que você ingira muita água. Por quê? Que muitas vezes a gente escuta histórias do pessoal falando assim, tem que beber cerveja preta que ajuda a produzir mais leite, tem que comer aí curau de milho e tal, não sei o quê. Na verdade, esses são alimentos bem hidratados, né? Então não é que a cerveja estimula a produção de leite. O que estimula a produção de leite é a sucção do bebê no seio da mãe. Isso é o que estimula a produção de leite. Mas a produção de leite, ela está atrelada justamente ao volume de água que se ingere. Então, o estado nutricional da mãe é importante. Ingerir os nutrientes, né, que ela precisa é importante, mas água é fundamental. O mais importante em todo esse processo é você determinar quanto você precisa beber de água. Em uma condição normal, uma mulher deveria multiplicar o seu peso por 35 para saber quanto que ela precisa beber de água ao dia. Nesse caso, no período da amamentação, pode-se multiplicar por 40. Então, se você fizer uma conta simples, uma mulher de 60 quilos, vezes 40 ml para cada quilo de peso, daria 2 litros e 400 de água. É pelo menos isso que a mulher deveria estar ingerindo de água, 40 ml para cada quilo de peso, durante o período da amamentação. Vamos ver quem mais está por aqui. Márcia Cristina Mendes também. O Jay pergunta assim, eu poderia falar sobre a diferença entre sinusite e rinite, né? Possíveis causas, sintomas e tratamentos de sinusite? Jay, sinusite é uma inflamação na região que nós temos, né, da face, de ossos que são porosos, de ossos porosos, né? Então isso é sinusite, é uma inflamação nessa região, com acúmulo muitas vezes de catarro nessa região, com dores na face, no fundo dos olhos, porque são regiões de ossos porosos, né? E toda inflamação, ite, né, ela tem uma relação direta também com o consumo de leite, né? A gente sabe que o leite, ele é agressivo e ele gera muitos problemas inflamatórios no nosso organismo. Então, o melhor alimento, né, para ser retirado e ter benefício rápido com relação à sinusite são os laticínios. São os laticínios. Nenhum outro alimento que você venha tirar do seu padrão de alimentação pode gerar tanto resultado quanto a retirada do leite. Então, isso é muito interessante. Retirada de leite de vaca do cardápio melhora os problemas alérgicos, inclusive a sinusite. E a rinite é uma reação alérgica do nosso organismo, principalmente também ao consumo de lácteos, mas algumas pessoas se sentem beneficiadas com a retirada do glúten também, porque o glúten é uma proteína alergênica. Nem todo mundo sente alergia ao glúten, mas algumas pessoas são sensíveis, e a retirada do glúten também poderia trazer um benefício grande para essas pessoas. Eu, por exemplo, Jay, tenho asma, tenho rinite,
tenho bronquite e tenho sinusite. Ou seja, tenho todos os problemas respiratórios que você pode imaginar aí. Só não tem um que o bebê tem quando ele nasce prematuro, que chama SARA, Síndrome da Angústia Respiratória Aguda. E nem enfisema pulmonar, porque eu nunca fumei. Mas os outros problemas respiratórios eu tenho todos aí. E a minha melhora aconteceu a partir do momento que eu fui abandonando o consumo de lácteos e, claro, melhorando a minha imunidade. Não é só a retirada do lácteo. A melhora da imunidade faz toda a diferença no processo. Então a minha imunidade melhorou muito e eu retirei lácteos, tirei produtos de origem animal, tirei qualquer tipo de estimulante também. Eu fiz a retirada aí do açúcar, uma vez ou outra só acabo consumindo o açúcar. Então a retirada desses alimentos, elas foram extremamente sensíveis. Crises foram desaparecendo, né? Não tem mais crises hoje assim de rinite, não tem mais as crises de sinusite, né? Bronquite também não. De vez em quando ainda algumas faltas de ar aí da asma, correlacionado muitas vezes a produtos químicos, né? Então quando passa um produto químico em casa aqui, eu tenho que vazar, né? Cheiros fortes também de perfume, gasolina, tinta, são coisas que ainda me incomodam bastante. Mas já não tenho mais aquela incidência de crises asmáticas que tinha no passado, de maneira nenhuma. Então ainda tenho que lembrar o período que eu morei, né, lá em Jacareí, São Paulo. Nesse período eu tive contato com um ambiente muito úmido, com muito mofo, e isso me trouxe uma piora no meu estado, né, respiratório. Mas depois que eu saí de lá, vendo um processo de melhora, e agora já estou muito bem, graças a Deus. Então é isso, Jay. São os alimentos mais sensíveis aí para gerar esse problema, os lácteos e muitas vezes o glúten também. Vamos ver aqui, Liher conosco também, Fátima Barros também, Vanir Oliveira Ferreira também. A Beatriz Souza diz assim, ó, quanto tempo a biomassa pode ficar congelada? Ixi, essa pode ficar bastante. Vamos colocar em uns 6 meses, né? Um tempo bom. Marileide Moura, aqui também dizendo bom dia, bom dia. Ali Ré disse que tem exames e que gostaria de conversar. Legal, vou te chamar então. Vamos ver se nós conseguimos falar. Convite feito, vamos ver se vai dar certo. A Marta Gal conosco também. Fátima Barros por aqui. Gilca também. João Albuquerque. Legal, sejam todos bem-vindos, pessoal. Sempre um prazer receber cada um de vocês aqui nesse nosso encontro diário. Conectando, acho que vai dar certo de falar com a Liher, hein? Olá, Uhul! bom dia! Bom dia, deu Estou aqui certo. molhando minhas plantas e vendo Today. Boa, coisa boa. Já tá tomando sol da manhã. Olha só, Eita, tá bem verde o ambiente aí, hein? Fantástico isso, hein? Opa, tem um cachorro ali também. sim, sim. E tem um parecido aqui com o seu também, ó. Né, Luke? Bom, esse sol da manhã, Oi, Luke. Esse é o Luke. esse sol da manhã que você... Cadê o Luke? Vamos ver. Deixa Eu... eu ir para um local onde a gente possa conversar. É isso aí. O pessoal tá falando que lugar lindo. Então, assim, ó, esse sol da manhã que você estava tomando, ele é muito legal, porque ele estimula a produção de serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, olha só que coisa boa, né? A gente ter esse contato com a natureza de manhã, isso é muito bom, acalma, né? Traz um grau de tranquilidade grande pra gente e ainda estimula aí Pronto, acho que aqui dá para a essa gente conversar. de produção de serotonina. Muito bom. Vamos lá, o que você tem de exames por aí então, dona Lee Hair? Bom, depois que você colocou o fone, sua voz sumiu. Sua voz desapareceu quando você colocou o fone. Vou colocar aqui Enquanto meu você vai tentando resolver. fone.
Então, quando você colocou o fone, o som para mim desapareceu da sua voz. Vamos ver se agora funciona. Vou mais para do pai, eu acho que vai ser melhor. Ó, o Viu? Cláudio pergunta aqui, ó, se Sério? durante a gestação, se as mulheres E podem fazer agora? uso da vitamina B12. Podem sim, e deve. Estou ouvindo sua voz agora. Melhorou? Melhorou, tá bom? Agora não tá mais bom, não. Sumiu de novo. Tenta tirar o fone, Liré, para ver se a gente Melhorou? consegue. Quando você tira o... Voltou? Melhora quando... Eu acho que quando você retira o fone, a gente consegue te ouvir. Quando você coloca o fone, não tá saindo, não. Então vamos ficar sem o fone, então. É isso aí. Vamos lá, então. A outra pessoa pergunta aqui se... Eita. Ah, que Cadê a bom. voz? Tem hora que eu te escuto, tem hora que eu não te escuto, Liré. Nós temos na minha internet uma demora, né? Na voz, você já percebeu. Tá, vamos Sumiu. tentar lidar com isso, então. Tá, tirei o fone e agora vamos ver. Tem uma demora na minha internet, porque a minha internet é via satélite. Então ela dá. Aí dá uma demora. Ok. Mas me conta aí quais são os exames que você tem, fale os resultados, que aí eu vou interpretando para você. Não voltou a voz? Quer que eu entre e saia? Saia e entre de novo, será? Está aparecendo sua voz, mas como você falou, tem uma demora, um delay, né? Mas vai me falando dos exames aí que eu vou tentando Então, eu entender e tenho aqui compreender o uns que está falando. exames que eu recebi ontem. Fiquei um pouquinho preocupada. Tá bem. Aqui eu tenho hemograma completo, hemácias 4.044. Isso, tem um delay. O seu nível de Tá hemácias dentro do bem. hemograma está normal. Hemoglobina 14.000, hematrócito 41,2, VCM 92,8, CHCM 34, R do hemograma, né? Dentro do hemograma, todos os valores que você me passou, eles estão normais, né? Então, problemas de anemia você não tem. O que mais que você tem de exame aí? Mielócitos. Deixa eu ver mais. Linfócitos 29. Linfócito atintipo. Não, esse aqui não. Deixa eu ver. Plaquetas 258. Glicose, que é o que mais me preocupa,
89. Bom, a parte do leucograma, a parte de leucócitos, está dentro do nível de normalidade, que o mínimo tem que ser 4.500, o seu deu mais de 7, tá ótimo. E a parte de plaquetas, né, também está normal, 250 mil é Hemoglobina glicada. Essa me preocupou. Bom, Pelo seu que eu já nível ouvi de você glicose falando sanguínea nos deu programas. normal. E a hemoglobina glicada ou glicosilada é um estimativo dos últimos 3 meses. Então, você tem um período de 3 meses onde você consegue fazer um histórico de como que a sua glicose se manteve nesse período. E quando dá um valor de 103, né, deu acima daquilo que é recomendado. Só que você não falou para mim o valor da hemoglobina glicada, você só falou quanto foi a glicose estimada do exame. Então fala para mim o valor. Se ficou acima de 5,7 é um risco para o pré-diabetes. Abaixo de 5,7 é um risco baixo para diabetes. Mas seu nível de glicose no dia do exame estava excelente. No caso, você, esse dos 3 meses que eu fale para você? Isso, eu preciso o valor da hemoglobina glicada. Nossa, É isso? difícil. Vamos ao colesterol, então, né? O colesterol. Ah, tá. Tá. Vou voltar à hemoglobina glicada. Deu HB 07.5, 00 e 1.4 e 87.2. Tá, então, baseado no resultado da sua hemoglobina glicada, né, você tem um baixo risco para o diabetes. Então, deu um histórico ali de 103, mas não é preocupante. A gente só começa a se preocupar com a hemoglobina glicada quando ela fica acima de 5,7. Então, o nível está normal. Não vamos ter preocupação com relação a isso. Agora, vamos para o colesterol que você ia falar. Eu acho que a internet está atrapalhando a gente, né? Internet de roça é assim mesmo. Fala para mim o nível de colesterol seu que você tinha começado. É. Entrar 194 total. O LDL 103. HDL 63. E o VLDL 28. Ok. Então, olha só, baseado nos resultados do seu colesterol, você está com um nível de colesterol total dentro daquilo que é considerado normal, que é até 200, né, deu 194. Porém, avaliando as frações, a gente percebe que o seu LDL está um pouquinho acima daquilo que é o limite máximo. O máximo para o LDL é 100, deu 103.
Então não é nada preocupante. Porém, a gente deve, abrir o olho e ficar bem esperto, né? Porque aí nesse aspecto a gente tem que observar que existe uma tendência de alta. Então a gente tem que tentar descobrir aí quais são os gatilhos ou quais são os motivos que estão levando você a ficar com um LDL acima de 100. Os principais motivos são os seguintes: quando a pessoa faz uso de fritura, né, a fritura ela é gordura saturada. O processo de aquecimento do óleo gera essa gordura saturada e o corpo usa isso como matéria-prima para a produção do LDL. O consumo de produtos de origem animal, ele rico em gordura também saturada, aumenta a chance de produção de LDL. E o consumo de alimentos industrializados. E aí eu preciso saber dos três, qual desses que de repente tem sido o seu problema, porque você mora na roça, você mesmo disse, a internet até é a satélite porque mora na roça. Então, quer dizer, eu tenho certeza que você não usa tantos produtos industrializados assim, que boa parte daquilo que você precisa, você deve produzir por aí mesmo, né? Aí eu quero saber, então, com relação à fritura e proteína de origem animal. E ela saiu, caiu. Você vê, pessoal, é difícil, né? Tecnologia não é uma coisa fácil. Mas a gente foi tentando levar enquanto deu aqui, enquanto foi possível, a gente foi levando. Porque tem um delay mesmo. Eu tenho um amigo que ele tem uma escola de saúde, e a escola de saúde dele fica um pouquinho afastado ali do centro de Araucária, no Paraná, né? E a internet dele é satélite. E eu sei a luta que é aquela internet a satélite dele, viu? Não é fácil, né? Mas a gente vai tentando levar desse jeito. Eita, a Emília acordou agora, acordou atrasada, hein, Emília? Mas beleza, não tem problema não. Chegou e não perdeu muita coisa, porque a gente estava com dificuldade para conversar com a Liher em virtude da conexão dela, ser uma conexão feita por satélite, e aí ela é bem lenta e tem um delay, né, na comunicação. E a gente estava tentando levar, eu esperava sempre aparecer a voz dela aqui. Vamos ver como é que a gente consegue. Liher, eu vi que você voltou por aí. Se você conseguir, pelo menos escrever os níveis do seu colesterol, os seus resultados de exame, eu vou lendo e vou lhe dando o feedback, sem problema nenhum, né? Mas o delay atrapalha realmente muito, né? Mas não tem problema, escreve aí para mim, vai colocando os seus níveis de colesterol e aí eu vou te explicando direitinho, né, como é que fica os valores aí. Do colesterol até que eu consegui falar, né? Tem gente perguntando como é que faz aqui para fazer um agendamento de consulta. É com a minha esposa. O telefone é o seguinte, 61 99327 8993. Esse é o telefone da esposa. 61 99327 8993. Tá? Ó, a Catiana disse que já começou a tomar o Citoneorin ontem. Muito bom, Catiana. Foi muito bacana conversar contigo ontem e poder trazer essas orientações. Tenho certeza que você vai melhorar bastante com o uso do suplemento. A Márcia pergunta o seguinte: se glicose de 121 é diabético? Não. Para ser diabético, você tem que ter, né, o nível de glicose acima de 150. Quando você faz a glicose de jejum, deu acima de 150, ele já apresenta como sendo um teste, né, de diabetes confirmado. Menos do que isso, é um pré-diabetes, entre 100 e 150, então, pré-diabetes. E aí tem que tentar descobrir os motivos. Aí, Márcio, eu vou pedir para você fazer os seguintes exames, que é o seguinte, ó. Faça, né, um nível de dosagem de insulina e uma hemoglobina glicada, isso vai ajudar bastante. Ó, o triglicerídeo da Liher está 139, está dentro do padrão de normalidade, Liher. Até 150 é normal, né, 139 tá legal, tá bacana. E o triglicerídeo que mais faz o processo de alteração dele é justamente o consumo de carboidrato. Então mostra que nesse caso você não tem um exagero no consumo de carboidrato. E a qualidade do carboidrato também é muito importante. Carboidratos refinados tendem a estimular muito a produção de insulina e isso daí aumenta muito a produção de triglicerídeos. Valadão Jafi aqui diz assim: meu colesterol LDL está em 141 e eu não uso essas coisas que você falou. Pois é, 141 é um nível de colesterol que já gera um risco cardíaco para a formação de placas de ateroma. Algumas pessoas, Valadão, eles têm uma tendência a produzir mais colesterol do tipo LDL em virtude de outras duas questões importantes. Uma delas, a qualidade do sono.
Pessoas que estão passando por processo de insônia, dificuldade para dormir ou para permanecer dormindo, porque tem gente que até consegue dormir, mas quando chega ali 2 da manhã, acaba acordando e tem dificuldade para retornar ao sono. Pessoas que estão sofrendo com padrão de sono têm uma tendência a aumento do nível de LDL. Ou pessoas que estão sofrendo muito com processo de estresse elevado, ansiedade, depressão, que estão com um nível de cortisol elevado. O cortisol alto tende a aumentar a produção do LDL. Então são coisas para a gente poder avaliar além do padrão de alimentação que eu disse. A Daiane diz assim: oi, doutor, como suplementar a vitamina D? A minha está em 15. Ok. Em 15, você está num nível de deficiência de vitamina D. A forma como a gente tem orientado a suplementação, que tem dado resultados muito expressivos, é a seguinte: você deve tomar 15.000 UI de vitamina D3 por um período de 90 dias. Essa vitamina deve ser ingerida no horário da refeição da manhã ou na refeição do almoço, porque são as refeições que geralmente a gente tem uma quantidade maior de gordura. A vitamina D depende da gordura para poder ser absorvida. Bom, a Lee Harry disse assim: eu sou vegetariana estrita, não uso óleos. Então veja, não usa óleos, né? Não está consumindo então produtos de origem animal, que também tem a questão da gordura saturada, e né, não fazendo uso de óleos, eu acredito que não tem como fazer fritura, né? Questão de consumo de alimentos industrializados também não vejo que seja o problema da Lee Harry. Talvez caia no caso do Valadão ali que nós estávamos falando: sono e nível de estresse, ansiedade ou depressão. Estresse não pareceu, né? Conversando um pouquinho ali com a Lee Harry, não parece nem um pouco estressada, né? Começa o dia aguando as plantas, né? Tomando sol da manhã, né? Testosterona deu 159 da Lee Harry. Bom, aproveita esse nível de testosterona que está alto para fazer musculação. Isso vai te ajudar muito no ganho de massa magra com esse nível de testosterona. Mas me responde se você está fazendo algum tipo de suplementação, correção hormonal, né, orientado pela ginecologista para testosterona. Caso contrário, aproveite a vibe aí, né? Se for casado, o marido também vai ficar feliz nessas circunstâncias. A Márcia diz assim, ó: eu fiz deu resistência à insulina, mas não lembro quanto deu. Vou refazer e tentar participar com você. Amo te ouvir. Legal, Márcia. Eu também amo poder falar para vocês, né? Para a gente é um grande prazer. Agora, quando dá resistência insulínica, isso daí já mostra, então, um quadro de pré-diabetes. É importante a gente ter esse grau de observação. E esse exame deve ser realizado no mínimo uma vez ao ano. Dosagem de insulina, hemoglobina glicosilada e glicose de jejum. Por quê? Porque estas são doenças silenciosas, assim como hipertensão, assim como o câncer. Não são doenças, né, que trazem um alarde dizendo assim, ó, cheguei, né? Não. Elas aparecem e ficam ali quietinha, só promovendo danos, né? Uma hipertensão, por exemplo, já gerando danos cardíacos, onde você vai aumentando o atrito com o vaso sanguíneo, aumentando a chance de formação de placa de ateroma. E quando você acaba descobrindo a hipertensão, às vezes, você já tem comprometimento, né, da luz do seu vaso sanguíneo. Ela já está mais estreita por causa da formação das placas de ateroma. O diabetes, muitas vezes, algumas pessoas descobrem quando já tem uma certa comprometimento da acuidade visual ou uma sobrecarga de trabalho renal, já conduzindo a pessoa, muitas vezes, para uma insuficiência renal. E o câncer é uma doença silenciosa que, quando descobre, às vezes, né, já está num caso muito grave. Então, os exames, eles são importantes. Anualmente, pelo menos, a gente deve observar essa questão do nosso nível de glicose sanguínea, porque é uma doença silenciosa. A testosterona livre da Lee Harry do 47 realmente está alta, né? Está alto mesmo. Deixa eu ver aqui, Lunai. Sinto dores de cabeça todo mês antes da menstruação. Isso é normal, é um mal-estar terrível. Pois é, as mudanças hormonais que vão acontecendo, Lunai, antes do período, né, da chegada da menstruação, para algumas pessoas é muito ruim, né, muito ruim. E isso daí é preocupante. No caso aí do Valadão, a testosterona deu baixa. Valadão Jafia. Né? Agora não sei se é o Valadão ou se é a Jafia.
mas está baixo, independente de quem seja, está muito baixo o nível de testosterona. Aí, nesse caso, tem que repor. Da Lunai, da Lihera, ela tem que gastar, né? Aqui tem que repor. Esse período pré-menstrual para a mulher é um período muito complicado, né? Gera retenção de líquido, inchaço, às vezes aumento de pressão sanguínea, dor de cabeça, insônia, desconforto abdominal, trânsito intestinal comprometido. É complicado mesmo, não é fácil não. A Sandra Santos diz assim, ó, tem um amigo que fez gastroplastia. Amanhã faz uma semana. Como suplementar? Só está tomando polivitamínico, você tem neurinha suficiente? Nunca, de maneira nenhuma, Sandra. Não pode só polivitamínico. Ainda mais que eu não sei que tipo de cirurgia que ele fez. Dependendo do tipo de cirurgia que é feito, se você faz, por exemplo, um FOB Capella, né, que é um tipo, você tem um sling, tem um FOB Capella e tal. Se você faz o FOB Capella, você tira uma parte, né, do duodeno ali, você desvia do esôfago direto para o intestino. E aí, no caso, você tem uma baixa taxa absortiva de nutrientes. Então, muitas vezes, suplementação via oral, para quem fez cirurgia de redução de estômago, não vai trazer resultados significativos. Citoneurin deveria ser injetável, vitamina D precisa ser injetável, então tem que observar esses detalhes. Na cirurgia de redução de estômago faz com que a pessoa tenha uma demanda de suplementação de energia, ou de suplementação de vitaminas e minerais, né, alta. Por quê? Porque ele não vai fazer mais absorção normal. Então não adianta. E se eu não consigo obter através da alimentação, também não vou conseguir obter através de uma suplementação via oral. Então é importante fazer esse tipo de correção. Cláudio pergunta qual o melhor horário para tomar a vitamina B12 e complexo B. Eu digo que pela manhã e na hora do almoço são os melhores horários. À noite não, porque algumas pessoas que tomam vitamina B12 à noite acabam sofrendo de insônia, né? Então não é a melhor opção. A Edilene diz, amando os cursos. Que bom, a gente fica feliz que vocês estão gostando. A Lihé diz que toma sol, né, da tarde também. Excelente, isso é bom para a produção de vitamina D, aquele sol do meio-dia ali. A Jane pergunta qual vermífugo eficiente você orienta para um adulto, né? O mais utilizado hoje é o Anita, em termos de vermífugo, mais utilizado, Anita. Mas ele tem alguns efeitos colaterais aí, mas é aquele que a mulherada e os homens mais usam na idade adulta, né? E alguns têm os desconfortos, né? Mas não é muito normal, não. A Lihé diz que está fazendo uso de hormônio bioidêntico, então a dose tem que verificar o seguinte. Quando a gente faz um hormônio bioidêntico, se você faz injetável, você recebe uma dosagem hormonal grande e ela vai caindo ao longo do tempo. Então tem que saber se esse é o teu tipo de correção hormonal. Se for o gel na pele, ele mantém mais constante, então você não vai ter um pico aumentando a sua testosterona para depois ela ir caindo até chegar a hora de fazer uma nova aplicação. Quando é o hormônio bioidêntico, o que você faz? Você aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Então você vai mantendo uma constante maior de gel na pele. Quando é via oral, você também consegue manter uma constância melhor, porém você dá uma sobrecarregada aí no trabalho do fígado, né? O bichinho vai sofrer porque ele tem que metabolizar tudo que entra pela boca. Então, se for através de injeção, aí nesse caso é normal aparecer um nível muito elevado. Você vai ficar um tempo sem fazer a correção e vai caindo o nível da testosterona. Quando chegar o momento da nova correção, já vai estar lá embaixo. Então, é normal se foi através de uma correção injetável do hormônio bioidêntico. A Lia Martins diz assim, tive sintomas de Covid, me tratei, fiz sorológico, deu negativo. Mesmo paladar e olfato não tendo voltado, já com quase 3 meses dos sintomas. Devo procurar um otorrino? Não vai resolver, porque assim, o otorrino também não vai saber o que fazer para fazer voltar o seu paladar e o seu olfato ao normal. Tem algumas pesquisas que têm sido publicadas falando a respeito dos sintomas do Covid. E algumas pessoas levam até mais de 3 meses mesmo para poder recuperar tanto o olfato quanto o paladar. Isso daí é uma coisa que vai levar um tempo. Isso não quer dizer que você esteja com um vírus ativo no seu organismo, que você não tenha vencido a batalha.
Você venceu a batalha, mas ficou alguns efeitos colaterais, e alguns deles são de longa duração. Então vai levar um tempo até que você consiga voltar ao padrão original de sentir olfato e paladar. Tem algumas pesquisas aí que têm indicado que nem sabem como que vai ser o processo de recuperação do olfato e paladar, mas dizem que o normal é para algumas pessoas mesmo um período de 3 meses para poder voltar. Então agora é acompanhamento. Se não voltar, né, nesse período, aí você pode procurar auxílio, mas eu não sei o que um otorrino poderia lhe ajudar nesse momento, porque como é uma doença nova, eles nem sabem como que é a maneira como o vírus afeta o olfato e paladar. Então eles também não saberiam muito o que fazer, não, né? Tem que observar. O José Geraldo Aline diz assim, ó, bom dia, doutor. A homocisteína da minha mãe deu 46,10. Uau! Altíssimo, altíssima essa homocisteína. O que mais? A ferritina deu 428. Tá alta também. Daqui a pouco tá chegando um nível aí de fazer até uma sangria. Paratormônio 134,4. Tá bem descompensado esses três. Paratormônio é um hormônio produzido pela glândula paratireoide. Então você tem a tireoide, tem a glândula paratireoide que fica em cima dela, que produz o PTH, responsável pela modulação de cálcio do nosso organismo. Mas esse nível de homocisteína preocupa muito. Essa homocisteína alta, ela favorece o risco de demência e Alzheimer. Para poder descobrir por que está dando tão alterada essa homocisteína, tem que observar 4 detalhes importantes aqui. Um deles é você fazer a avaliação da vitamina B12, o outro, a vitamina B9, que é o ácido fólico, e a vitamina B6. Avaliar também a questão do consumo de proteína de origem animal, que isso é o que mais tende a aumentar, mas não era para tanto. Então tem que verificar se não tem carência em uma dessas vitaminas aí. B12, ácido fólico e vitamina B6. A vitamina B6 chama piridoxina. O ácido fólico é a vitamina B9 e a vitamina B12 chama cianocobalamina. Tem que avaliar essas 3 vitaminas e observar se não tem nenhum tipo de deficiência. A Liher disse que faz a reposição de testosterona com creme na pele, né? Então não era para estar dando um nível tão elevado, era para você manter mais constante, né? Talvez a dose esteja um pouco elevada. A insulina da Liher deu 4,5. Então veja, o seu risco para diabetes é baixo, né? Teria que dar bem mais de 5 para você estar num quadro de insuficiência, né, já de trabalho do pâncreas. Tá tranquilo, risco de diabetes baixo. A ferritina dela deu 38,4. Não é um valor que eu gostaria, não. E eu acredito que acima de 50 é muito melhor, né, o valor da ferritina. Então teria que dar uma corrigida aí, fazendo uso de um sulfato ferroso na dose de 160 miligramas por um período de 30 dias, pelo menos. A vitamina B12 deu 401, tá excelente, né? A Ana pede para que eu mande aí o nome dos exames para poder estar fazendo, né? Eu posso mandar, sim, Ana. Ana, não sei se você já faz parte dos nossos grupos, né? Mas eu vou colocar o link para ter acesso ao grupo VIP aqui no Insta, né? Na parte daquela biografia. Aí depois é só você clicar no link que você vai ser direcionada para dentro de um dos grupos. E eu vou postar dentro dos grupos, então, a sugestão dos exames, ok? Fica mais fácil a gente se comunicar por lá. A vitamina D da Liher deu 61,6, está excelente, mas ela disse que toma o solzinho dela também na parte da tarde. O zinco deu 87, está muito bom. O ácido fólico 16,71 também está excelente. O ferro 167 está normal. A estrona 8,1, que é um dos hormônios estrogênios, também normal. A Liher, você está bem, você está bem. Você não está com problemas assim, não. Você estava com medo da sua glicose, mas ela está normal. E o seu nível de insulina está tranquilo, excelente, abaixo de 5, fantástico. E você está fazendo correção, né, de hormônios sexuais, que isso é muito interessante. Aproveite para fazer musculação nesse período, você tem um potencial altíssimo para ganho de massa magra, que seria muito interessante, não só para manutenção do peso, mas para aumento de longevidade, que ajuda bastante. E fazer a correção do ferro. A única coisa que eu vi aqui até agora, nos seus exames que você escreveu, é que está um pouquinho alterado. Bom, deixa eu ver o que mais que tem aqui, ó. A Edilene
Ela escreve assim, ó. Parece que muitas pessoas são novas por aqui, pois fazem as mesmas perguntas às quais o doutor já respondeu em vários vídeos. Portanto, mostra que o compartilhamento está eficiente. É isso mesmo, Edilene. Eu tenho visto o nome de pessoas novas por aqui. Eu fico muito feliz quando eu leio o nome de alguém que eu nunca tinha lido, né? Porque nós já estamos aí no episódio 100 e vai chegando no 150 do Today, é por aí. E para mim é gratificante pessoas novas estarem chegando por aqui. Desejo que todas elas sejam muito bem-vindas, né? Podem fazer as perguntas, eu vou repetir quantas vezes for necessário as respostas, né? Porque com a chegada de pessoas novas, né, a gente precisa repetir. Mas é sempre bom saber que mais pessoas estão tendo contato com esse conteúdo e tendo a possibilidade de obter conhecimento, que eu digo, conhecimento é a base para as nossas escolhas, para fazermos escolhas melhores, né? Então, fico muito feliz com a chegada de cada um de vocês que é novo por aqui. Sejam bem-vindos e tragam mais gente, né? Isso é ótimo, muito bom. Vamos continuar fazendo a leitura aqui. Qual a dose para manutenção de vitamina D em 49,57? 2.000 diárias é o suficiente para você conseguir fazer uma boa manutenção, Kátia, desse nível de vitamina D. Está muito boa a sua vitamina D. Ômega 3 da Rino D é recomendável? Ômega 3 é recomendável, porque nós produzimos, né, no nosso organismo vários ácidos graxos, que são gorduras, mas não produzimos nem ômega 3, nem ômega 6, nem ômega 9. Eles devem vir da alimentação. Quando a gente pensa, por exemplo, no ômega 3, ele é uma molécula anti-inflamatória, excepcional para nós. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão sofrendo um processo de inflamação no organismo, muito em virtude da quantidade de ômega 6 que nós consumimos. O ômega 6 ele está presente em grande quantidade nos óleos vegetais, né? Então, óleo de soja, canola, girassol, milho, tem bastante ômega 6, por isso a gente deve usar o mínimo possível, se possível nem utilizar óleos vegetais concentrados de ômega 6. Porém, a gente praticamente não faz ingestão de ômega 3, está presente na chia, na linhaça, nas algas, e em peixes realmente de água fria e muito bem armazenado para que não seja destruído esse ômega 3 no processo de oxidação pela luz solar ou pela luz branca colocada em cima das glândulas dos peixes. Então, nós temos uma ingestão muito baixa de ômega 3. Isso faz com que no Brasil a gente tenha uma relação muito inadequada entre ômega 6 e 3. O ideal é a correlação do Japão. 2 moléculas de ômega 6 para 1 molécula de ômega 3. Quando você verifica o total de ingestão, 2 para 1. Isso é o ideal. Nos Estados Unidos, nós temos ali o limítrofe de ômega 6 para 3, que é 6 para 1. No Brasil, o consumo médio é de 12 moléculas de ômega 6 para apenas 1 molécula de ômega 3. Então, aqui no Brasil, sim, realmente vale a pena fazer o uso do ômega 3. A Rinode é uma empresa, assim, bem conceituada hoje no mercado e eu não vejo problema nenhum em fazer o consumo do ômega 3 dessa empresa. Lembrando que a dosagem de ômega 3 é de 1.000 miligramas. Se você quer fazer essa compensação de ômega 6 para 3. Agora, se você tem, por exemplo, uma doença autoimune, se você está muito acima do peso, se você tem problemas inflamatórios, né? Se você também tem câncer, aí você não vai usar 1.000 miligramas, você pode chegar a 2.000 miligramas de ômega 3. O Cláudio disse que a filha dele tem muitas espinhas no rosto e pergunta se tem alguma solução na questão de alimentação para melhorar ou evitar. Cláudio, a gente tem que observar algumas questões, isso é bem interessante. Muitas meninas, né, depois que atingem aí esse período da menstruação, já tiveram a menarca, a sua primeira menstruação, algumas delas apresentam ovário policístico. Então tem que verificar como é que está a dosagem dos hormônios sexuais, porque se for ovário policístico, essa provavelmente seja a principal causa das espinhas. Dá muito problema de acne para quem tem ovário policístico. Agora, na questão da alimentação, a gente tem que observar o seguinte: nessa tentativa de trabalhar com medicamentos para ovário policístico, eles descobriram um tal de metilformina. Usavam para ovário policístico e descobriram que era um ótimo medicamento para tratar a diabetes, porque diminui a resistência insulínica. Então, um dos aspectos que às vezes piora o problema, né, de espinhas, né, não só em crianças, como tem pessoas adultas que acabam tendo um certo problema de acne, é a resistência insulínica. Então, fazer uma dosagem da insulina dela é interessante. E quais alimentos prejudicam mais a questão da resistência insulínica? Os alimentos ricos em
carboidratos refinados, né? Então, trocar tudo para integral, isso é ótimo. Outra coisa é o consumo de estimulantes. Estimulantes piora bastante também o trabalho da insulina, porque aumenta o nível de cortisol. Então, tem que observar esse detalhe também. Né? Alimentos estimulantes devem ser retirados do cardápio. Eu não acredito que nenhum deles seja favorável, né? Nem mesmo esses energéticos, o pessoal fala, os refrigerantes à base de cola ou guaraná, né? O café, o chá mate, chá verde, chá preto, né? Nenhum desses daí para mim são interessantes o consumo. Nós não precisamos de estimulante. Eu não uso nenhum tipo de estimulante, meu cérebro funciona bem e eu sempre estou desperto aqui logo pela manhã para fazer today com vocês. Então veja, não há necessidade do uso de estimulantes. E os estimulantes pioram bastante esse processo de resistência insulínica e podem piorar também o problema da acne. E claro, consumo de gordura. Isso a gente sabe que deixa a pele mais oleosa e aumenta muito a incidência de acne em crianças aí, né, chegando para minha criança, né, adolescente. E essa fase, então, o chocolate, por exemplo, é um péssimo, porque ele tem açúcar, tem a gordura, tem o estimulante. Horrível, né? E outros alimentos concentrados em gorduras, como frituras, por exemplo, é muito ruim. E alimentos industrializados que são ricos em gordura do óleo de palma ou até mesmo gordura hidrogenada vegetal, né? Isso é ruim. A Silva pergunta assim, como diminuir a gordura abdominal? Primeiro a gente tem que entender que a gordura abdominal não é a gordura de maior risco para o nosso organismo. A gordura de maior risco é a gordura que está no sangue, depois a gordura que está no fígado e aí sim a gordura que está, né, nas vísceras ou em volta dos órgãos, ali gerando muitas vezes, né, um aumento da gordura abdominal. E ainda tem a gordura subcutânea. Então, no processo de redução de gordura, quando você começa a dar oportunidade para o corpo, fazendo atividade física, controlando seu horário de sono, mudando seu padrão de alimentação, isso tudo vai fazendo com que você comece a corrigir a gordura das regiões que causam mais prejuízo para as regiões que causam menos prejuízo, ou seja, menos risco de vida, não, menos risco para que você tenha a morte. Diminui primeiro a gordura do sangue, depois trabalha com o fígado e por último vai começar a trabalhar com a gordura da região abdominal, que é a gordura que gera menos risco. Então é manter o processo, tanto de mudança do padrão alimentar, quanto prática de atividade física e controle de sono. Mas tem que aumentar a massa magra, porque é a massa magra que aumenta o metabolismo e ajuda no processo de emagrecimento. A Luziane pergunta se eu faço consulta online com foco em emagrecimento. Faço, né? Vou repetir mais uma vez o telefone da minha esposa. O código é 61 99327 8993. NET, o nome da minha esposa. É só falar com ela e ela vai ajustando aí. O hormônio estradiol está em 15. Está dentro do nível de pessoas que já atingiram, né, o período da menopausa. O hormônio luteinizante 36 da Lihea. A Lihea, você está bem. Está ruim, não. Deixa eu ver aqui, ó. A Lia Martins diz que fez uma tomografia e descobriu bronquiolite, né, bem avançada. Estou em tratamento, me sinto bem melhor. Mas o que me preocupa é paladar e olfato, que não voltou mesmo, o sorológico dando negativo. Pois é, e vai levar um tempo ainda, pelo jeito, viu? O hormônio folículo estimulante que dele está dando 128. Como suplementar a testosterona? O Valadão Jafia pergunta aqui, ó. Testosterona, você pode fazer a correção de 3 formas, 4. E uma quinta que já está entrando no mercado. Então, quais são essas 4? Você pode fazer injetável, uma delas. Você pode fazer o gel na pele, com hormônio bioidêntico. Você pode fazer via oral, tomando comprimido. Você pode fazer um implante, né, na subcutânea, embaixo da pele, né, que vai liberando constantemente aí o hormônio também. E tem agora a última modalidade de reposição que eles estão testando, que é uma testosterona nasal. É uma testosterona que você vai espirrar um jatinho dentro do nariz e aí vai absorver pela mucosa nasal. Essa vai ser a mais interessante, talvez, junto com o gel na pele. Qual exame a mulher precisa fazer quando está sem apetite sexual? Tem que observar os hormônios sexuais femininos e também a testosterona, que é o masculino. Então, faz dosagem, por exemplo, de testosterona, isso é muito importante. Tem que fazer também a dosagem de estradiol, super importante, né, para poder fazer essa avaliação. Pode testar outros hormônios como
FSH, LH, que são hormônios correlacionados à parte do ciclo menstrual. Mas os dois mais importantes, estradiol e testosterona, principalmente. Esses dois exames não pode faltar na lista. A Fátima Oliveira pergunta se a ivermectina não é um excelente vermífugo sem efeitos colaterais, sim ou não? Bom, a ivermectina é um vermífugo que eu usei muito em animais, né? A gente utilizava nas vacas, né? Eu trabalhei 10 anos com nutrição animal, né, que foi minha primeira formação, e ali nós usávamos muito ivermectina. Mas para uso humano ela não era muito popular. Se popularizou agora nesse período do Covid, por causa de uma pesquisa que foi feita, onde eles colocaram in vitro, ou seja, dentro de um tubo de ensaio, o vírus e a ivermectina. E aí sim, teve um resultado, uma eficácia enorme na de mortalidade do vírus. Porém, tem muita gente que está usando ivermectina como fator profilático. Eu não vejo ser dessa forma. Por quê? A gente teve o resultado da pesquisa quando o vírus e a ivermectina estavam juntos dentro de um tubo de ensaio. Então, ali teve resultado. Usar como forma profilática, você vai eliminar outros tipos aí, né, de agentes que você tem no teu organismo, seja eles vírus, bactérias ou vermes, né? Mas não vai ter o contato com o vírus do Covid. Você não está com Covid. Agora, quando você está com Covid, fazer o uso pode ser uma opção? Talvez sim, mas devemos lembrar que a ivermectina está agindo a nível tópico no intestino e o Covid está circulando na corrente sanguínea, principalmente no pulmão. Talvez também não tenha o grau de efetividade que apareceu no tratamento ou no ensaio, na verdade, né, clínico feito in vitro. TSH da Liré também é normal. Deixa eu ver o que é mais aqui, ó. O Clodô Oliveira, Márcia Helena aqui, disse assim, eu também tive há mais de 4 meses e ainda não tenho o olfato normal. Então veja, o negócio aí é complicado. A Vivi diz assim, doutor Ricardo, minha filha vai fazer 2 anos em janeiro. Vou retornar com o Elane, 28. Me diz se tem algum problema. Faço uso de outro contraceptivo. Não é que seja a melhor coisa do mundo, né? O uso dos contraceptivos, eles são ruins pela questão das dosagens de hormônio que as mulheres ficam recebendo. Isso não é uma coisa muito interessante, né? Porém, eu vejo que o melhor método contraceptivo hoje, né, é a colocação do DIU, seja ele, né, o DIU de cobre ou um DIU que vai fazer liberação hormonal. Porém, nem todas as mulheres querem fazer ou querem investir, né, para fazer, mas é a melhor opção. Esse negócio de ficar tomando contraceptivo oral, né, é muito ruim, porque tudo é metabolizado pelo fígado, tem todos os efeitos colaterais. Se for, por exemplo, o DIU de cobre e você conseguir uma efetividade para evitar, né, uma nova gestação, é a melhor opção. Melhor opção. Não se compara com os outros. A Cris Almada diz que a B12 está em 259. Já vale a pena, então, tomar 5.000 microgramas de citoneurin, né, uma vez por dia durante 3 meses. Repete o exame e aí, baseado no resultado do exame, aí você define uma próxima estratégia de suplementação. Mas, nesse momento, 5.000 microgramas de vitamina B12 diário. O Cláudio pergunta qual é o melhor exame para B12. É a dosagem de B12, só tem esse daí que eles fazem, é um bom exame e os resultados são bem eficazes, né? A Luziane pergunta da consulta online, então eu já falei, mas pode perguntar para mim aí no particular que eu respondo para vocês e passo o telefone da minha esposa. Today 148, a Vivi lembrou aqui, ó. Pois é. Eu lembro que esses dias atrás parece que a gente estava completando 100 days e eu estava presenteando uma pessoa aí. Deixa eu ver, já são 8h05, né? Bom, ali era aqui para fechar. Vou ficar ainda melhor depois que conheci o Today. Estou melhor no sono e como não estou saindo para trabalhar, estou aproveitando para me cuidar. Muito bom. Pessoal, hora de acabar. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Só para lembrar, hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia de Saúde em Pauta também, lá no YouTube. Dr. Vargas, às 20 horas, tá bom? Aguardo vocês, então, no finalzinho do dia, às 20 horas, para que a gente possa conversar.
A Emília, ela canta no coral junto com a minha esposa. Ontem teve a apresentação do coral, né? E eles cantaram Aleluia de Handel, né? O Messias, né? De Handel. E aí fecharam com Aleluia de Handel, que é a música para fechar sempre o Messias. Foi muito legal, pessoal. Depois, se vocês quiserem assistir, é só vocês procurarem por IESB Central Brasília para vocês assistirem esse musical, nessa apresentação que foi feita ontem pelo coral da Igreja Adventista Central de Brasília, e foi muito lindo, muito lindo. Quem quiser pode acompanhar depois procurando lá por IESB Central Brasília, tá bom? Assistam, vale a pena, né? Muito bom. Pedir o seu final de semana para você assistir essa cantata aí. Muito legal. 20 horas, então, tem Saúde em Pauta. Um abraço para todos vocês, um ótimo dia, até mais, um ótimo dia, até mais, um ótimo dia, até mais, um ótimo dia.